O ministério é leve quando vivido no ritmo de Jesus. Eu quero ler com vocês um texto base que vai nortear aí o que nós vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Amanda Beatriz, eu sou pastora, sou mentora de mulheres, trabalho com aconselhamento há muito tempo, prego a palavra de Deus, mas eu estou aqui nesse vídeo para ajudar você a entender o ministério sem tantas problemáticas e sem tantas dores. Fica até o final desse vídeo e você vai aprender muitas coisas que eu aprendi no ministério. Quero ler um texto para nos nortear sobre esse assunto que nós vamos conversar. O texto está em Mateus 11, 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Leia comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra, através da minha boca, Senhor, que nós possamos ter um momento aqui em que o Senhor fale conosco e eu passe experiências que eu vivi e coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração para essas mulheres que estão aí do outro lado. Eu te louvo mais uma vez, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu quero muito conversar com você hoje sobre esse título, que ministério ele não é pesado, ministério é leve se a gente vivê-lo no ritmo de Jesus. Se a gente viver esse ministério no ritmo de Jesus, as coisas vão dar certo. Você não foi chamada para viver esmagada pelo chamado, mas para aprender o ritmo de Cristo. E eu quero te ensinar, através desse vídeo, como viver isso. Hoje eu quero falar com mulheres que servem a Deus, mulheres que cuidam de outras pessoas, mulheres que servem no ministério, mulheres que são esposas de pastores, mulheres que são pastoras, mulheres que são líderes, mulheres que são conselheiras, mulheres que são mães, mulheres que são esposas, mulheres que são servas do Senhor. Eu quero começar dizendo algo muito importante para você. Ministério não é um peso. Servir a Deus não é castigo. O chamado não é prisão. O chamado é uma honra. O chamado é um privilégio. O chamado é uma resposta de amor de Cristo. Mas existe uma verdade que a gente precisa encarar. Quando tentamos viver o chamado fora do ritmo de Jesus, aquilo que era para ser leve começa a virar um peso e começa a nos esmagar. Então hoje eu quero te ensinar a não fugir mais do ministério. Eu não quero ensinar você a abandonar o serviço. E não quero alimentar uma mentalidade individualista. Como se tudo fosse eu. E não é isso que eu quero passar aqui para você. Eu quero te mostrar pela palavra que Deus nos chama a servir, sim. Mas Ele nos chama também para servirmos no ritmo dEle. O chamado é uma bênção, minha querida. O problema é que a gente fica tentando viver o chamado fora do ritmo de Jesus. Mas deixa eu te explicar mais sobre isso. O cenário que acontecia em Mateus, no capítulo 11, era o seguinte. Mateus é um capítulo profundo. Mateus é um capítulo profundo. Jesus ali estava falando sobre uma geração cansada, uma geração religiosa e uma geração confusa, uma geração pressionada. Existia ali pessoas esmagadas por cargas religiosas, por exigências humanas, interpretações erradas da lei, por expectativa de homens e pelo sistema religioso da época, que muitas vezes colocava o peso sobre o ombro de pessoas, mas não oferecia descanso para a alma. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, Ele não está falando apenas de cansaço físico. Ele está falando de cansaço, de sobrecarga na nossa alma. E muitas mulheres no ministério conhecem esse lugar de cansaço, esse lugar de peso. Não porque o ministério seja ruim, não. Mas porque servir a Deus parece um peso hoje da maneira que ele é imposto a você. Ou da própria maneira que você impõe o ministério a você. Ou da maneira que você aprendeu a viver o ministério. Porque além do chamado de Deus, talvez você carregue aí expectativas humanas, carregue cobranças, seja internas ou seja externas, né? Comparações,
medo de decepcionar, culpa por descansar, responsabilidade pela casa, pelos filhos, pelo esposo, pelo casamento, pela igreja, os aconselhamentos e as demandas que nem sempre foram dadas por Deus. E aí o chamado que era para ser vivido na graça começa a ser vivido na ansiedade. Jesus não está nos chamando para viver uma vida sem serviço. E deixa eu abrir um parênteses para você, querido. Hoje, infelizmente, também a gente vive um contexto que eles chamam de 80-20. Hoje, apenas 20% da igreja está incumbida, 20% somente da igreja está ali querendo servir ao Senhor, querendo servir na igreja. A maioria das pessoas vão ali, de fato, na igreja para serem servidas. Fecha o parênteses, mas você é um dos 20%. Você foi chamada para servir ao Senhor. E o seu ministério não pode ser um peso. Jesus está nos chamando hoje para sairmos do peso errado e entrarmos no jugo certo. Agora nós vamos por parte desse texto e eu vou explicar ele para você entender de fato o que é o ministério no ritmo de Jesus Cristo. O descanso, ele começa em Cristo, não na nossa agenda. Jesus começa o texto dizendo: vinde a mim. É um chamado. Observe que Jesus não está dizendo: ei, minha serva, organize sua agenda. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele também não começa o texto dizendo: faça menos coisas. Não, Jesus não fala isso. Ou ele começa o texto dizendo: olha, deixa esse negócio de servir, abandona tudo. Não, Jesus começa o texto dizendo: vinde a mim. Um convite a estarmos mais próximas de Jesus. Porque o verdadeiro descanso de uma mulher que serve ao Senhor não começa no esvaziamento da sua agenda. Não começa. Começa com uma alma reposicionada em Cristo. Tem gente que tira férias, querido, e volta cansada. Já passou por isso? Tem gente que dorme e acorda pesado. Tem gente que para o corpo, mas a alma continua correndo. Descanso bíblico não é apenas parar de fazer, mas é voltar-se para Cristo. Vinde a mim, é estar com Cristo. Aceite esse convite hoje. Mulher de Deus, antes de perguntar para o Senhor o que eu preciso tirar da minha agenda hoje, se pergunte: eu estou indo até Jesus ou só estou fazendo coisas para Jesus? Há uma grande diferença, minha. Porque existe uma grande diferença em ir ao Senhor, caminhar com Ele e trabalhar para Ele. Porque existe uma diferença, minha irmã, em trabalhar para Deus e caminhar com Deus. Servir ao Senhor trabalhando, mas estando o tempo todo com Ele. Não é trabalhar por trabalhar. Não é fazer por fazer. Não é porque você é esposa, é líder, é X, precisa. Não, você precisa vir ao Senhor primeiro. Porque Ele é a fonte. Ele vai te trazer como levar mais... Ele vai te ensinar a lidar melhor com todo esse peso, com todas essas questões ministeriais. E o texto vai continuar: vinde a mim, é o chamado do Senhor, todos vós que estáis cansados. Há alguns textos que dizem cansados, outros que dizem oprimidos. A palavra traduzida aqui para cansados aponta para pessoas fatigadas do trabalho, pelo esforço, desgastadas. E a ideia desse oprimidos ou sobrecarregados aqui fala de alguém que recebe um peso, uma carga, algo colocado sobre os ombros. Jesus está chamando hoje e olhando hoje para pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão carregadas com um peso que não é para elas carregarem. E isso nós precisamos ensinar, irmãs. Jesus não ignora o cansaço. Isso nós precisamos deixar muito claro aqui, irmãs. Jesus não ignora o cansaço de quem serve. Não. A palavra não é sobre isso. E às vezes a gente, mulher que serve, a gente pensa: não, eu não posso cansar. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que estar sempre bem. Eu sou referência. Eu sou a esposa do pastor. Eu sou a líder. Eu sou a pastora. Eu aconselho pessoas, eu preciso dar o exemplo. Nossa, isso é forte, eu preciso dar o exemplo. Mas que exemplo nós temos dado para essas outras mulheres que nós fazemos delas discípulos? Delas não estarem fazendo
de não estarmos servindo da forma correta. Estamos ensinando outras mulheres a viverem sufocadas, a viverem sobrecarregadas com um peso, e a gente diz que o ministério traz um peso, mas não é. É a forma errada que nós lidamos e que nós pensamos o ministério. Jesus está olhando para nós e Ele está chamando essas pessoas. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. São essas pessoas que o Senhor está chamando e Ele não descarta essas pessoas. O cansaço, queridas, não te desqualifica diante do Senhor. Ele pode ser exatamente o lugar onde você ouve o convite dele e aprende. Vinde a mim, você, minha serva, que está nesse momento cansada, que está sobrecarregada. Esse texto é sobre um convite para trocarmos aquilo que fazemos errado por algo correto. E Jesus nos ensina nesse texto. E ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E o texto continua: e eu vos aliviarei. Esse é o grande convite, essa é a troca daquilo que nós pensamos em ser ministério para aquilo que o Senhor quer que seja o ministério. O alívio vem, queridas, quando nós entregamos o peso errado ao Senhor. E é uma promessa: vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio aqui, Jesus não está dizendo para mim e para você: você nunca mais terá responsabilidade. Não. Não é isso. Jesus não está aqui prometendo uma vida sem serviço. Não. Eu sei que nós somos chamados e nós amamos servir ao Senhor. Eu sei que você que está aí do outro lado ouvindo esse vídeo, você ama servir ao Senhor e não tem nada de errado nisso. Eu volto a falar com você. Jesus não está dizendo para você parar. Jesus está te chamando para redirecionar a sua rota. É ir a Ele com todo o seu peso, com toda a sua carga, com tudo aquilo que você acha de fato, ou aprendeu de fato que era ministério, e Ele está dizendo para você: vem com tudo isso. Vem a mim que eu vou te aliviar e vou te ensinar a maneira certa de viver o ministério. Aqui está uma pergunta que toda mulher que serve deveria fazer para si mesma. O que hoje eu estou carregando que Jesus não colocou sobre os meus ombros? Vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui para você. A expectativa de agradar a todo mundo. Não foi Jesus que colocou sobre os seus ombros isso. A obrigação de estar disponível o tempo todo. Não, você não precisa estar disponível o tempo todo. Seja disponível, esteja pelas pessoas. Mas não é o tempo todo. Você tem outros afazeres, você tem outras coisas e você precisa tirar um tempo. Lembra que Deus fala sobre o descanso? Descanso também é tempo merecido a você que serve ao Senhor. Vamos continuar aqui. A culpa por dizer não. Jesus não colocou isso sobre os seus ombros. A ideia de que tudo depende de você, minha querida, eu tenho uma coisa para dizer para você: você não é insubstituível. Não, não, não. Jesus tem outras pessoas aí do seu lado que podem servir igual ou melhor que você. Vamos continuar aqui. A tentativa de manter uma imagem perfeita. Irmãs, nós não somos perfeitas e nós não precisamos manter essa pose de alguém perfeita para as pessoas que nós discipulamos, para a nossa igreja, para os nossos liderados. Vamos lá, a necessidade de resolver problemas que pertencem a outras pessoas. Meu Deus, tanta coisa que a gente pega, né, e bota na embalagem e vai tentando, né? Nem tudo a gente vai conseguir. A gente vai aconselhar, a gente vai auxiliar, a gente vai ajudar, mas o problema continua sendo da pessoa, entende? Você vai ajudar no caminho, mas quem vai decidir o que ela faz com aquele problema é a pessoa. Falta de delegação. Irmãs, é um problema tão sério hoje no nosso meio. A gente precisa entender que concentrar é pior. Delegue. Eu ouvi de um pastor amigo nosso o seguinte, ele disse: olha, as pessoas que servem estão na igreja. Tem gente para todos os cargos. A gente só precisa, como líder, abrir os olhos e perceber as pessoas que estão ali
e colocá-las para servir. Ausência de discipulado. Quantas vezes no seu ministério você já discipulou pessoas para ocuparem o cargo que você ocupa hoje? Quantas pessoas você já ensinou? O medo de formar pessoas e perder o controle. Meu Deus, não é possível. Sabe que ainda existe esse tipo. Estou dizendo aqui de coisas que eu levantei, né, com base em vivências ministeriais, mas eu quero crer que isso não existe, esse medo de perder o controle, medo de que alguém nos substitua, medo que a gente não seja valorizado. Para com isso, irmão. Mas eu vou dar as dicas certas para você aqui para trocar esse sobrepeso, essas coisas que não foi Jesus que colocou sobre os seus ombros, foi você mesma ou permitiu que alguém colocasse sobre os seus ombros. Nem todo o peso que está sobre as suas costas veio de Deus, não. E isso, irmãos, não é desculpa para irresponsabilidade. Tá? Eu vou fazer um alerta aqui, não estou chamando você a irresponsabilidade. Ah, a pastora Amanda falou, eu vou largar tudo aqui e vou sair correndo. Não, não. Se você nunca fez essas coisas, se você nunca treinou, nunca discipulou, você precisa voltar e fazer. Eu estou te dando dicas para que você faça, tá? Algumas coisas de fato se tornam um peso porque a gente não faz, mas ainda dá tempo de voltarmos e fazermos. Se você nunca treinou ninguém, comece a treinar hoje. Se você nunca discipulou ninguém, discipule hoje e tire esses outros pesos que não são de Cristo Jesus e eu vou te falar qual é o peso que Jesus coloca para nós no ministério. Essas coisas que eu falei aqui para você, de fato, essa lista não é desculpa para a gente negligenciar o ministério. Isso é maturidade espiritual, de perceber se esse tipo de peso tem atrapalhado a sua vida ministerial. Discernir o que Deus confiou a você e o que você assumiu por medo, por culpa ou desorganização. E o texto continua então. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira parte do versículo. E a gente vai para a outra parte. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus nos faz o convite, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como ele vai fazer isso? Ele faz isso quando nós tomamos sobre nós o jugo dele. Jesus não tira todo o jugo, Jesus troca o nosso jugo. E presta atenção, Jesus não está dizendo só para nós, venham e descansem. Não, ele está dizendo, venham, entreguem para mim aquilo que te sobrecarrega, aquilo que te oprime, aquilo que te cansa. E eu vou pegar isso e vou aliviar. Por quê? Porque isso não é o que eu quero que esteja sobre você. Mas o que eu quero que esteja sobre você é o meu jugo. Tomai sobre si o meu jugo. O jugo era uma peça colocada sobre animais de trabalho, geralmente sobre bois, para que caminhassem juntos na mesma direção, tomassem a mesma direção os dois animais juntos. O jugo fala de direção, de parceria, de condução e submissão. Jesus não está chamando você para uma vida sem direção. Jesus não está chegando dizendo, vende a mim, me dá tudo aí e sai doido no mundo. Não, Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas espera aí, eu vou tirar o que não é meu, mas vou colocar algo que é meu. Vou colocar sobre você um jugo que está em mim, sobre você, para que nós andemos juntos. E eu vou te ensinar nesse caminho, nessa direção, o que de fato é me servir, o que é de fato o ministério no meu ritmo. Porque o problema, queridos, não é ter jugo. O problema é estar sobre o jugo errado. Então você está carregando algo com alguém que está errado, não só uma pessoa, mas com alguma coisa que você aprendeu. Você está carregando algo numa direção que está errado, ou até você já largou o companheiro de lado e seguiu aí doido, igual um boi desenfreado, achando que é assim, pronto, acabou, que ministério se vive dessa forma. E não é. O Senhor está dizendo, peraí, deixa eu preparar as coisas, deixa eu te ensinar as coisas. Vou tirar o que não é meu, vou colocar o que é meu, e isso nós caminharemos juntos, e eu vou te auxiliar nessa caminhada ministerial. Existe, irmãos, vários julgos, e a gente vai ver carregando isso. É julgo da aprovação, olha aí, olha que descompasso. Existe julgo da comparação,
A gente fica, olha o peso, jugo da performance. Irmãos, viver em performance, viver performando, sendo uma pessoa que eu não sou, amado, grandioso, excelentíssimo. Não, meu irmão, calma, para com isso. Existe o jugo da culpa. Ai, meu Deus, eu fiz isso no passado. E aí isso vai te embromando, te cansando, te sobrecarregando. Existe o jugo da expectativa ali. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, o que vão falar de mim se eu falar isso? Nossa, é tanto peso, é tanta coisa que Jesus precisa tirar, sabe? E a gente fica aí carregando, em vez de a gente tirar, a gente fica carregando. Existe o jugo da centralização. É meu, é meu, é meu, sou eu. Eu sou da tesouraria, eu que prego, eu que dou aula de escola bíblica dominical, eu sou líder de jovens, líder dos adolescentes, líder das mulheres, líder do louvor, eu toco bateria, toco violão, toco teclado, eu faço tudo, bato palma, acendo a luz, como masco chiclete, chupo cana. Meu Deus, irmão. Eu já cansei só de falar, só de pensar no seu ministério eu já fiquei cansada. E existe esse jugo de fazer tudo sozinha. Não, irmão, Jesus chamou a gente para trabalhar junto. Lembra quando Jesus mandou os discípulos? Mandou de 2 em 2. Né? Você precisa de alguém, você precisa de pessoas do seu lado. Uma amiga minha fala, a gente precisa de aliadas. Quais são os seus aliados? Quem são os seus aliados na igreja? Não tenta, sabe, tudo sozinho. Tenta aí do seu lado, é você que não está enxergando e você que não está olhando da forma que Jesus está mandando você olhar. Mas hoje, nesse vídeo, você está aprendendo. Jesus está dizendo, toma o meu jugo. Esses outros aqui, ó, joga ele fora. Joga porque não é meu. O ministério vivido no jugo de Cristo, ele é diferente. Você serve, mas não vive escrava da opinião de outras pessoas. Você cuida, mas não tenta ocupar o lugar que é de Deus. Você lidera, mas você também forma pessoas. Você trabalha, mas também descansa. Você se entrega, mas não abandona sua alma, sua casa, seu casamento e sua comunhão com Deus. Olha aí, tem gente que faz tanto, mas não está com Deus. Não ora, não jejua, não tem tempo. Então como é que você está levando o ministério? Sem orar, sem buscar o Senhor, sem ler a palavra. Está fazendo no automático já. E o Senhor está dizendo, troca esse jugo pelo meu. Troca esse jugo pesado aí do faz tudo, troca pelo meu. Porque Jesus parava, irmãos. Jesus era Deus, mas ele parava para orar. Ele parava para ouvir a voz do Pai. Por diversas vezes na Bíblia você vai ouvir ele dizendo que ele se retirou para orar ao Pai. Se a gente fosse pensar na natureza de Cristo, 100% Deus, será que ele precisaria orar? Eles tinham uma comunicação, ele era Deus. Mas ele se retirava para buscar a presença do Pai. Quantas vezes, não vou dizer quantas vezes na sua vida, mas de janeiro para cá, quantos dias você tirou para estar de fato na presença do Senhor? Irmãs, é todo dia isso. Buscar a face de Deus é todo dia. Orar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Diz um grande homem, um servo do Senhor, foi questionado do que era mais importante, ler a Bíblia ou orar. Esse homem olhou para essa pessoa e disse, olha, pergunte para um pássaro o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda. Querida, se você quer alçar voos altos, você precisa estar com suas duas asas em perfeita condição, em perfeito funcionamento. A asa da oração e a asa da palavra. Jesus não nos chamou para carregarmos o ministério no braço. Ele nos chamou para caminharmos debaixo do jugo dele. E o texto continua. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ele é a grande lição, ele é o grande mestre ao qual nós devemos aprender. O ritmo do ministério se aprende olhando para Jesus. Como era o ministério de Jesus? Ele é a imagem que nós devemos buscar de ministério. Apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aprendei de mim, isso aqui é muito sério, minhas irmãs. Porque muita gente aprendeu o ministério olhando para pessoas cansadas. E como eu ouvi isso, queridas? Quando nós fomos assumir o ministério, eu ouvi de várias e várias mulheres, ai, o ministério é pesado, ai, o ministério é difícil. Parecia aquela hienazinha, ó céus, ó vida, ó azar. Mas eu havia ouvido um amigo há um tempo atrás, ainda quando eu cantava, eu fui cantar na igreja dele, e ele disse isso para a igreja.
O dia que o ministério for pesado, eu ligo para o pastor presidente e deixo o meu cargo. Porque aí eu não estarei fazendo da forma correta. E eu preciso deixar. Aquela frase, aquilo que ele disse aquele dia para a igreja, marcou a minha vida. E aí eu comecei a enxergar no ministério de forma diferente. Eu comecei a perceber um ministério não pesado. Eu comecei a perceber um ministério não cheio dessas dores, desse sobrepeso. Porque eu comecei a enxergar o ministério como algo que é especial. Porque de muitas e muitas e muitas mulheres no mundo inteiro, Deus me chamou e me escolheu para servir a Ele. Que privilégio é esse? Então, ao invés de eu olhar como um peso, ao invés de eu olhar como dificuldade, eu aprendo com Jesus. Em meus passos, o que faria Jesus? Vamos aprender dele, olhar para o ministério dele. A gente às vezes aprendeu com pessoas que estão cansadas. A gente aprendeu liderança olhando para líderes centralizadores. A gente talvez aprendeu servindo olhando para gente que nunca parava. Talvez a gente aprendeu espiritualidade como ativismo. Aprendeu que ser usada por Deus era viver sem limites. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, aprendei de mim. E eu elenquei algumas coisas aqui para nós aprendermos com o Senhor. O modelo não é cultura ministerial do excesso. O nosso modelo é Cristo. E olha aqui, Jesus servia intensamente. Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus caminhava com a multidão, Jesus se compadecia de pessoas, mas Jesus também se retirava para orar. Jesus também formou discípulos, Jesus delegou missão, Jesus não respondia a todas as expectativas, Jesus não vivia refém da urgência dos outros. Jesus foi o homem mais cheio de propósitos que já viveu e ainda assim não viveu apressado, ansioso, desordenado. Se Jesus, sendo filho de Deus, não viveu o ministério sozinho, por que nós achamos que nós vamos fazer tudo sozinhas? E o texto continua. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus lhe diz, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou isso, manso e humilde de coração. Mansidão, queridos, não é fraqueza. Humildade não é ausência de autoridade. Jesus tinha autoridade, mas não era tomado pela necessidade, dominado pela necessidade de ter aprovação o tempo todo. Muitas mulheres estão cansadas no ministério porque estão tentando o tempo todo provar alguma coisa. Provar que elas são capazes, provar que dão conta, provar que são espirituais, provar que são boas esposas, boas mães, boas líderes, boas pastoras, boas conselheiras. A gente fica querendo provar. Mas quem de fato prova para as pessoas não somos nós, é o próprio Cristo. A gente não precisa provar nada para ninguém, só faça, irmão. Só faça. O nosso ministério precisa ser reconhecido por uma única pessoa, Jesus Cristo. É Ele quem vai testemunhar sobre o seu ministério. É Ele quem vai falar sobre você. Só faça. E não espere nada em troca. Só faça. E você vai ver o quanto será mais leve isso. Mas quem está seguro em Deus não precisa ficar provando valor. Serviço que nasce da identidade é leve. Serviço que nasce da necessidade de provar alguma coisa para alguém se torna pesado. Volto a frisar. Não estou dizendo que você precisa pensar só em você. Eu não estou aqui enaltecendo a pessoa. Não, eu né, não estou aqui. A gente não está falando de nós estamos falando de Cristo. A questão aqui sempre é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Ele. Não é sobre nós. Mas nós estamos aqui te ensinando como viver um ministério segundo o ritmo de Cristo. Eu estou dizendo para você que você precisa servir a partir do lugar certo. O serviço cristão nasce do amor e não da carência. Nasce da obediência e não da culpa. Nasce da graça e não da performance. E aí o texto continua. Vinde a mim,
os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aí o descanso onde entra. Se a gente percorrer esse versículo e fizer exatamente o que ele nos diz, aí sim nós encontraremos descanso para as nossas almas. E Jesus aqui, ele não promete só descanso para o corpo, não. Ele está prometendo descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas emoções. Descanso para a alma é quando nós continuamos servindo, mas não vive esmagado por dentro. É quando você trabalha sim, mas não perde a paz. É quando você lidera sim, mas não se torna refém das pessoas. É quando você cuida sim, mas entende que só Deus cura, só Deus salva e só Deus transforma plenamente o ser humano. Isso é equilíbrio emocional e espiritual. É aqui que eu gostaria de chegar, ensinar mulheres que estão sobrecarregadas a viverem o seu chamado com equilíbrio emocional e espiritual. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. A mulher que serve hoje enfrenta 3 riscos. O risco de centralização. A mulher que centraliza tudo, ela começa a acreditar que se ela não faz tudo, nada vai acontecer. Então, se eu não faço, se não sou eu que resolvo, a festa não acontece. Se não sou eu que faço, se não sou eu que resolvo, a conferência não acontece. Mas isso não é liderança bíblica, irmãs. Isso é liderança bíblica forma pessoas. Êxodo 18, do verso 13 ao 24, vai nos falar isso. Moisés estava julgando as pessoas ali sozinho. E aí o seu sogro, Jetro, fala para ele, isso não é bom, Moisés. Escolha pessoas aí para te auxiliarem. O problema não era a missão de Moisés. O problema era o modelo que Moisés estava executando. Moisés estava sozinho julgando aquele povo todo. E Jetro vai falar, levante pessoas, Moisés, para te ajudar. Talvez o problema não seja o seu chamado. Talvez seja o modelo que você está utilizando hoje. Chamado sem delegação, ele vira sobrecarga. A segunda coisa, risco da performance. Performance é quando eu faço para ser visto, aprovado ou aceita. Serviço cristão é quando eu faço porque eu amo a Deus e obedeço ao chamado dele. A Bíblia, em João 15:5, vai dizer, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não somos nós que curamos, não somos nós que batizamos com o Espírito Santo, não somos nós que de fato pregamos, que profetizamos, não, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é ele. Imagina, nós não somos absolutamente nada sem Cristo no nosso ministério. Quando você tenta produzir fruto sem permanecer, o resultado é desgaste. Mano. O fruto nasce de permanência e não de ativismo. O terceiro risco de perder a alegria. E eu já vi muito, irmãos. Eu já vivi isso. Eu já estive depressiva por achar que eu poderia carregar sozinho o ministério, que eu podia fazer, que eu podia acontecer, achando que eu era a última bolacha do pacote. E não é, queridas. E se a gente não vive o ministério como Jesus nos ensina a viver, a gente perde a alegria. Como está escrito no Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria, o salmista vai dizer. A Bíblia não trata o serviço como um castigo. O serviço ao Senhor deve ser expressão de alegria, de gratidão, de reverência a Ele. Se a alegria desapareceu completamente do seu ministério, querido, algo precisa ser observado. Não para você abandonar o serviço, eu tenho frisado isso, eu não estou aqui para dizer para você parar. Né? É igual a moça da Mediana, quem mandou largar a rede? Não mandei você largar a rede, mandei você pegar de novo. Mas para ajustar a forma como você está vivendo o ministério. O ministério não é peso quando vivido no ritmo de Jesus. Guarde essa frase. Alguns conselhos práticos para a gente ir caminhando para o final. Primeiro conselho, separe o que é chamado do que é cobrança. Isso que eu estou carregando veio de Deus ou veio da expectativa de pessoas? Nem toda demanda é missão, nem todo pedido é ordem de Deus, nem toda urgência entra na sua alma. Não, nem toda urgência precisa entrar na sua alma. Segundo conselho que eu dou a você, menina, amada de Jesus, serva do Senhor, forme pessoas não dependentes.
deixa fazer, deixa ir, mas deixa errar. Jesus mandou o pessoal lá, vai de 2 em 2, e o pessoal ficou doido, feliz porque fez, irmão. Voltaram, cometeram erros depois, os discípulos cometeram, mas Jesus deixou. Deixe, treine no caminho. Jesus não criou dependente, Jesus formou discípulos. Escolha uma mulher, uma líder, uma auxiliar, alguém que você pode começar a treinar. Escolha hoje aí na sua igreja. Não espere estar tudo perfeito. Comece pequeno. Vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Ensinar alguém a conduzir uma reunião. Ensina a mulherada a pegar no microfone, a falar nas reuniões. Passar uma responsabilidade, sim, passe alguma coisa. Olha, irmã, você vai cuidar da decoração essa vez. Irmã, você vai correr atrás de preletora. Treinar alguém para acolher novas mulheres. Comece a treinar mulheres. Só você que faz gabinete pastor? Não, comece a ensinar as meninas. Ensina as meninas da sua igreja a acolher, a abraçar, a escutar. Dividir acompanhamento. Só você que visita na sua igreja? Não, bota as irmãs para visitar, irmã. Faz um grupo, ó. Vamos ter agora um grupo de visita, vamos dividir esse grupo em 4 frentes e aí vocês vão visitar essas irmãs. E você supervisiona, cria uma escala. Irmã, cria aí uma escalinha para ajudar você a essas irmãs fazerem e vai treinando. Depois que elas fizerem, senta com elas, vamos ver o que a gente errou, o que a gente aprendeu. E assim, com muito amor e carinho, parar de ser a única resposta para tudo, irmã. Vou ficar cansada aqui de falar para você. Você não é a resposta para tudo, irmã. Outras pessoas podem fazer, tá bom, querida? Ensina esse pessoal. Descansa mais, troca o jugo. Lembra que eu te falei? Vamos trocar o jugo pelo jugo de Jesus. Jesus usava pessoas. Jesus usava pessoas. Conselho 3 aí que eu vou dar para você. Tenha ritmo espiritual antes de agenda ministerial. Antes de organizar a sua agenda, organize o altar. Eu aprendi isso, meu irmão. Eu aprendi isso na prática. Olha só, 15 minutos de palavra antes das mensagens do dia. Então, assim, sabe? Talvez antes de você mexer com o WhatsApp e os problemas, né? Vai orar. Vai orar, vai ler a Bíblia. Né? Pausa mesmo para orar. Mas oração real, né? Aquela assim, meu Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Não. Essa não. Não aquela oração que você ora no carro, dá porque você vai chegar no trabalho. Não. Tira um tempo, acorda mais cedo e vai orar. Vai buscar o Senhor. Tira um período ou um dia aí com menos demandas para você descansar. Defina horários para responder às pessoas. Então, nem toda hora eu vou ficar respondendo meu WhatsApp, não. Vou definir aqui um horário. Não tomar decisões importantes não toma decisão cansada. A gente toma decisão precipitada se a gente está cansada. Descansa, pensa bem para depois tomar decisões. Agenda cheia sem presença vira ativismo. Presença com direção transforma a agenda em serviço. E para a gente fechar aqui agora esse vídeo, minha irmã, serva do Deus Altíssimo, que aprendeu agora de fato o que é servir ao Senhor sem peso, com o jugo dele, aprendendo dele que é manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Minha irmã, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não te chamou para odiar o ministério. Deus não te chamou para ver o ministério como um peso. Deus não te chamou para viver ferida por aquilo que deveria ser fonte de alegria. Servir ao Senhor é uma honra, cuidar de pessoas é um privilégio e viver o chamado é graça. Mas Jesus te chamou para viver o ministério no ritmo dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Hoje, talvez você não precise abandonar nada. Talvez você precise ajustar tudo. Ajustar o ritmo, ajustar a fonte, ajustar o jugo, ajustar a forma e ajustar a ordem. Porque o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. E quando o ministério fica insuportável, talvez seja a hora de se perguntar: debaixo de qual jugo
eu estou vivendo. E eu quero terminar orando por você. Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai bendito, a viver no seu ritmo ministerial. Nos ensina a aprender do Senhor. Pai, que esse versículo, que esse texto, que esses versículos, ó Pai, sejam o guia para nosso ministério. Que nós possamos ir ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se deve achar. Que nós possamos, Pai bendito, levar todas as nossas cargas, as nossas dores, toda a opressão que tem nos afligido sobre o Senhor, aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que nos cansa, Pai. Que possamos, ó Pai, encontrar alívio no Senhor. Que possamos trocar o nosso jugo pelo seu jugo, o nosso fardo pelo seu fardo. Que nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e é só assim, Pai, nós encontraremos descanso. E nós queremos que a nossa alma descanse no Senhor. Então nos ensina, Pai, transforme, mude a rota do nosso ministério, coloque ele na rota certa, Pai, porque nós queremos encontrar descanso no Senhor. Não queremos parar, Senhor. O Senhor nos chamou para o serviço. O Senhor nos chamou para sermos líderes. O Senhor nos chamou para fazermos algo em prol do Teu reino, Pai. Mas nós queremos servir da forma certa, não dar ouvidos a pessoas, a pessoas feridas que aprenderam o ministério de forma errada. Não, não, não. Nós queremos dar ouvido ao Senhor e queremos hoje, Senhor, que o Senhor esteja do nosso lado, que nós possamos andar juntos neste jugo, Pai bendito, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde. Nos ajuda, Senhor. Nos faça servir com alegria, não nos deixe perder a alegria que é servir ao Senhor. Eu te agradeço por esses minutos que eu estive com essas irmãs e te louvo, Pai, em nome de Jesus. E se essa palavra mexeu com você, falou com você, comenta aqui embaixo, diz aqui nos comentários. Eu quero viver o ministério no ritmo de Jesus. E fica aqui com a gente nessa série que tem muito mais coisa boa para vir por aí. Então, não deixe de comentar, compartilhar, curtir, manda para a mulherada do seu grupo, da sua igreja, suas líderes, suas amigas, para que nós aprendamos juntas aqui. Deus te abençoe, Deus fique com você, sirva ao Senhor com alegria, continue. Deus é contigo.